Como? Sério, como? Como que um cara que jogava na 4ª divisão do campeonato de futebol da Suíça conseguiu vencer o Platini, um dos maiores ídolos da história do futebol francês, e conseguiu se tornar o cara mais poderoso do futebol? Como Gianni Infantino se tornou o presidente da FIFA? Será esta a comovente história de superação de um garotinho apaixonado por futebol que venceu o preconceito e as origens humildes, que era filho de imigrantes italianos na Suíça e que chegou ao topo do esporte e reformulou a FIFA? Ou será uma história maquiavélica sobre a busca pelo poder, sobre fazer campanha com unhas e dentes por meio de uma plataforma reformista e depois permitir mais uma vez que o futebol seja usado como moeda de troca para fins obscuros? Afinal, quem é o verdadeiro Gianni Infantino? Nascido em 1970 na pequena cidade de Brigue, na Suíça, guarda essa informação porque tem uma curiosidade muito legal sobre ela. Giovanni Vincenzo Infantino era filho de imigrantes italianos que foram para a Suíça em busca de uma vida melhor. O pai dele trabalhava 3 dias na semana em trens noturnos, e nos outros dias ele trabalhava numa loja junto com a mãe do Infantino, que ficava na própria estação de trem vendendo cigarros e jornais. Além das dificuldades financeiras que a família passou, família essa que era considerada pobre, o Infantino logo de cara passou por uma dificuldade. Quando criança, bebê, ele precisou de uma transfusão de sangue. Uma transfusão de sangue internacional que veio de 2 doadores. Um homem na cidade de Bristol, Inglaterra, e outro que morava na antiga capital da Iugoslávia. Talvez por causa dessa transfusão de sangue internacional que o Infantino conseguiu adquirir uma habilidade envolvendo outras nacionalidades e outros idiomas. Quem já trabalhou com ele antes dele ser presidente da FIFA falava que ele era um cara quieto, não tímido, mas quieto. Um antigo dirigente da Federação Inglesa de Futebol falou que uma vez chegou a confundir ele com um simples carregador de mala, de tão quieto que ele estava no ambiente, não interagindo com ninguém. Outras pessoas falam que ele é bem extrovertido, chegando a dizer que já viram ele no aeroporto contando piadas em vários idiomas e fazendo gente de várias nacionalidades ficarem com a barriga doendo de tanto rir. O atual presidente da FIFA fala nada mais, nada menos do que 7 idiomas. É um feito que não é para qualquer um. Em entrevista para o portal The Athletic, o primo do Gianni falou que quando ele era criança ele era muito inteligente e ele tinha muita facilidade para aprender, chegando até mesmo a ler o jornal para saber as notícias sobre futebol. Criança esquisita da p***. O Gianni sempre quis trabalhar com futebol, sendo talvez jogador ou sendo advogado de jogador, empresário de jogador, enfim. A primeira empreitada dele com o futebol aconteceu justamente na cidade de Briga, ou Brigue, esqueci como é que se fala. Briga. Na época, existiam 2 times, o FC Brigue Wheels, eu devo estar falando tudo errado, e o FC Folklore. O FC Brigue, vamos chamar assim, era composto por pessoas que tinham nascido na Suíça e tinham antecessores que eram da Suíça, que tinham nascido no mesmo país. Pais, avós, tios, enquanto o FC Folklore era formado por filhos de imigrantes, pessoas que vieram de todo canto do mundo e que, portanto, tinham jogadores que eram filhos de imigrante. Qual que foi a sacada do jovem ruivo da cidade? Sim, antes de ser careca, o Infantino era ruivo. Oh my God! O jovem rapaz, então, conseguiu convencer a diretoria do UFC Brigue a incorporar o UFC Folklore. Sendo assim, pela primeira vez, imigrantes e filhos de imigrante puderam jogar na equipe titular do time da cidade. Um feito meio histórico, vai. Mas como é que esse garoto que amava futebol se tornou o cara mais poderoso e influente no mundo do esporte? Pelo menos desse esporte.
Formado em Direito, o primeiro emprego que o Infantino conseguiu foi nesse lugar aqui, que eu não vou nem tentar falar o nome. Escreve aqui nos comentários como é que é a pronúncia, mais ou menos, desse lugar. E daí, no ano de 2000, ele conseguiu o primeiro emprego dele na UEFA. E pouco a pouco ele foi subindo de cargo, chegando a um quase auge, como secretário-geral da UEFA. Uma das funções do Infantino na época era participar dos sorteios da Champions League. Nessa época, o Infantino era o braço direito do Platini, ou Platini, que era o diretor da UEFA, e ao que tudo indicava, ia ser o próximo presidente da FIFA. Ele era o favorito para assumir esse lugar, e ele meio que foi escolhido a dedo pelo então presidente da época. Nesse cenário, muita gente especulava que se pá, o Infantino ia se tornar o próximo presidente da UEFA. Só que daí... Ken Bensinger, un periodista estadounidense que siguió minuto a minuto, lo está haciendo, reportó respecto a lo que Alejandro Bursaco, uno de los hombres más importantes en este esquema de sobornos, finalmente terminó confesando en su declaración ante un tribunal de Brooklyn. 9-year-old has himself been targeted by investigators. With more on this latest probe, here's Clovis Casali. Sepp Blatter has always blamed individuals outside FIFA for the apparent state of widespread corruption revealed last May. But the embattled leader is now facing accusations of criminal mismanagement and misappropriation of FIFA money. When the U.S. criminally indicted some top FIFA executives, it was welcomed by many in Europe and around the world, according to British football writer Keir Radney. A FIFA, a Conmebol e a CONCACAF, que se declararam vítimas do chamado FIFA Gate, exigiram nesta quinta-feira a devolução de ao menos 165 milhões de dólares que garantem terem perdido devido à corrupção. Resumindo de um jeito bem porco, sério, bem porco mesmo, o FIFA Gate foi o maior escândalo de corrupção da história do esporte, revelado em maio de 2015 pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo FBI. A investigação expôs um esquema global milionário de pagamento de propina, fraude e lavagem de dinheiro, envolvendo altos executivos do futebol e agências de marketing esportivo. E foi esse o esquema que derrubou o Joseph S. Blatter e destruiu o sonho do Platini de ser presidente da FIFA. Sem um candidato óbvio, quem que a UEFA ia apoiar para ser o líder da maior entidade do futebol? Depois de 18 anos, a FIFA já tem novo presidente, é o suíço Gianni Infantino. Ele derrotou o sheik do Bahrein, Salman Al Khalifa, ao somar 115 votos no segundo turno da eleição em Zurique. O suíço Gianni Infantino tem 45 anos e era secretário-geral da UEFA desde 2009. Ele sucede o também suíço Joseph Blatter, que estava no cargo desde 1998, e terá como principal tarefa resgatar a confiança da entidade abalada por escândalos de corrupção. Em sua primeira entrevista coletiva, o novo presidente da FIFA afirmou que começou uma nova era na entidade que manda no futebol mundial. Em 122 anos de existência, a FIFA só teve 9 presidentes. E por coincidência, Gianni Vincenzo Infantino nasceu no mesmo distrito que o seu antecessor, Sepp Blatter. Um nasceu na cidade de Brieg, ou Briga, enquanto o outro nasceu na cidade de Visp. Os dois municípios ficam só a 12 minutos de distância. Como presidente, ele multiplicou por 8 o dinheiro que é repassado para as federações de futebol ao redor do mundo, somando mais de 5 bilhões de dólares. Além disso, ele ampliou o número de seleções que participam da Copa do Mundo, implementou o VAR, alterou para 32 o número de times que participam da Copa do Mundo de clubes e fez com que a entidade faturasse, só em 2025, 6,66 bilhões de dólares. Mesmo tendo sido citado em um mês de gestão em documentos que apontavam que ele estaria envolvido em esquemas de corrupção e pagamentos de propina. O fato é que o Gianni acabou acumulando um certo desgaste com essa Copa do Mundo. Mesmo essa Copa tendo sido, um sucesso, a Copa das Copas.
E aqui eu vou ter que dar uma lacradinha. Descansa, militante. O passado do Gianni envolvendo imigração e, sei lá, pessoas se deslocando de um lugar para outro, fica meio interessante se a gente justamente olhar a atual Copa do Mundo. Quando era criança, o Gianni sofria preconceito e deboche não por ser ruivo e ter sardas, mas por ser descendente de italiano. Hoje, a gente vendo a aproximação dele com o atual presidente dos Estados Unidos e a maneira como a FIFA, foi meio leniente do jeito que determinadas seleções e nacionalidades foram tratadas, fica difícil não pensar que esse mesmo garotinho que um dia sofreu preconceito tá meio que sendo conivente com esse preconceito. O fato é que muita gente quer tirar ele do poder. E já tem nomes de peso sendo especulados para, quem sabe, derrotar ou ao menos enfrentar o Gianni no próximo pleito que escolhe quem que vai ser o ou a presidente da FIFA. Um dos nomes que está sendo circulados, mas é mais um desejo de um determinado grupo, é do atual dono do PSG. Será que é possível isso, mano? Será que é possível derrotar o atual homem mais poderoso do futebol? Um cara que transformou tanto a federação e esse esporte, pro bem ou pro mal? Quem que pode suceder ele? Quem que vai ser o próximo presidente da FIFA?